Olá, boa noite, Shalom, passando aqui para te deixar uma palavra nessa noite, depois de um tempo um pouco longe das redes sociais. Quero deixar uma palavra ao teu coração, para a tua vida, para a tua caminhada. Nesses dias estamos vivendo esse momento de pandemia, de incertezas, mas nós temos que ter uma única certeza de que o Senhor, Ele está no controle de tudo. Ele está agindo, Ele continua no controle de tudo. A palavra de Deus nos ensina que Jesus, Ele tem o domínio sobre a terra, sobre todas as coisas, e que Ele não perdeu o controle de nada. São dias difíceis, de lutas, é um tempo que a terra está vivendo um tempo de luto, mas nós sabemos de que Deus está no controle. E o Senhor, Ele está restaurando o jardim nesse tempo. Esses dias o Senhor nos deu uma palavra, que o Senhor formou o jardim para que o homem tivesse intimidade com Ele. Deus não fez um jardim para que o homem trabalhasse para Ele, mas para que tivesse intimidade e relacionamento. A palavra nos ensina que toda tarde o Senhor ia estar com Adão e Eva ali. Na viração do dia o Senhor estava com eles ali. E um dia eles falharam, eles desobedeceram, e eles perderam suas vestes espirituais. A primeira atitude de Adão e Eva, quando eles caem em si, que pecaram contra o Senhor, eles vão fazer uma roupa de folhas de figueira. Eles buscam na terra algo que cubra a sua vergonha. Até quando o Senhor vem. A gente vê que a situação é a mesma. Muita gente tem buscado na terra algo para cobrir sua vergonha, para afogar sua vergonha, para afogar sua humanidade. E o Senhor, na sua misericórdia e no seu amor, faz o primeiro sacrifício. A Bíblia diz que o Senhor mata um animal e faz uma veste temporária para o ser humano ali com o couro daquele animal e cobre a vergonha de Adão e Eva. E se você for olhar por todo o trajeto da humanidade, o coração de Deus continua sempre o mesmo, buscando ter relacionamento com o ser humano, buscando ter uma vida com o ser humano em relacionamento. Às vezes a gente pensa de que Deus fez a terra para o homem trabalhar, sobreviver, um dia morrer e acabou aqui, e uma vida eterna que para muitos é uma incerteza. Não. Sempre o coração de Deus, o coração do Pai, foi para que os homens, a humanidade, tivesse relacionamento com Ele, com vestes celestiais. E na cruz do Calvário, o Senhor, Ele restaura a veste do Éden do homem. Eu acredito que no Éden havia uma veste sim sobre Adão e Eva, a veste espiritual, a veste celestial, que os protegia, que os guardava. E houve aquele problema em que eles acabam trocando essa veste. Eles acabam perdendo a veste celestial por uma veste terrestre. Mas algo sobrenatural acontece. Jesus vem, durante 33 anos, está na terra, durante 3 anos e meio, Ele implanta o seu ministério, o verdadeiro sentido e estilo de vida para nós vivermos, independente do tempo e da época. Se você buscar os evangelhos, eles são mais atuais do que o dia de amanhã. Jesus traz o estilo verdadeiro de vida. E na cruz, Jesus é despido de uma veste humana, a ponto que sortearam a sua veste. Jesus é exposto em vergonha para que resgatasse a veste celestial, a veste espiritual da humanidade que foi perdida no Éden. Então esses dias em que a terra passa por essas dificuldades, a terra passa por essas lutas, a terra no humanismo vive uma incerteza. Entenda uma coisa, nós como igreja, nós como cristãos, nós como filhos de Deus, somos chamados a estarmos cobertos com as vestes espirituais do céu.
as vestes espirituais conquistadas na cruz do Calvário, aonde o Senhor se despiu das vestes humanas. A Bíblia diz que tiraram as suas vestes, repartiram, e a sua túnica, que era uma peça única, fizeram um sorteio. Essa palavra quer dizer de que o Senhor foi despido na cruz do Calvário da veste humana, da veste da terra, para devolver a veste espiritual do Éden, para devolver a veste espiritual do céu para a criação. Agora a criação não é só mais a criatura. Na cruz ela se torna filha, revestida agora com a veste celestial. E a igreja nesse tempo, os filhos de Deus, aqueles que crêem firmemente em Cristo Jesus, que acreditam e crêem no sacrifício da cruz, precisam ter uma transição de veste. A veste desses dias, dos homens que estão nos altares da terra, os homens que estão, têm a responsabilidade de levar o Evangelho, precisa ter uma transição de veste, para que a terra seja coberta da veste celestial. Nós precisamos vestir uma veste que os profetas vestiam, a veste de saco, a veste do arrependimento, a veste de ir para o Senhor pedindo perdão e se arrependendo pelos pecados da terra, pelos pecados da humanidade, não pelo interesse próprio de uma congregação, mas sim olhando no sentido de uma cidade, no estado, de uma nação e das nações. É isso que a igreja é chamada nesse momento, para que a terra seja revestida das vestes celestiais e espirituais, os homens de Deus, os ministros do Evangelho, as pessoas que têm Jesus no seu coração, elas precisam nesses dias vestir uma veste de arrependimento. As vestes no Velho Testamento de arrependimento eram feitas de saco. O profeta, no tempo do arrependimento, ele cobria sua cabeça de cinza no Velho Testamento. Se você trazer isso para um ambiente espiritual, o que isso significa para os nossos dias? O que isso significa? A veste de saco era de um tecido, de um pano que incomodava o profeta. Não era uma roupa confortável que deixava ele à vontade. Ele ficava incomodado, então ele com aquela veste que incomodava o seu corpo, ele não deixava de chorar, de interceder, ele não esquecia, porque é veste que nos dá muito conforto, que nos dá tranquilidade. Sabe aquele dia que você coloca aquele pijama em casa, que é largo, que é confortável, que é quente no inverno, que é fresco no verão? Isso te deixa à vontade e faz com que você se esqueça de algumas coisas. Mas quando você tem uma veste que te incomoda, você sabe por que você está vestindo ela. Então nesses dias, a palavra que o Senhor tem falado ao nosso espírito, profetas, homens de Deus, ministros do Evangelho, e quando eu digo ministros do Evangelho, não imagine só o pastor da sua congregação, não imagine só o músico, o adorador, né, o diácono. Não, são todos que o receberam como Senhor, são responsáveis pelo seu reino. Jesus, ele não te deu uma placa de igreja, Jesus não te deu uma congregação denominacional para você viver. Jesus te deu a vida eterna, Jesus te deu salvação, Jesus te deu uma vida, sabe, plena nessa terra que se concretiza com a eternidade. Então, todos nós somos chamados nesses dias, em amor ao perdido, em amor a uma sociedade, a humanidade que está em crise, que está numa luta terrível, muitos não entendendo, aqueles que não têm Cristo muitas vezes não entendem o que está acontecendo. Nós precisamos vestir vestes de saco, nós precisamos nos arrepender pelas nossas cidades, se arrepender pelo nosso estado, pela nossa nação, pedir perdão, e para que essa nova veste, a veste que foi conquistada na cruz do Calvário, quando Jesus foi despido, né, que foi reconquistado, aquilo que foi perdido no Éden, agora é reconquistado em Cristo Jesus. Paulo nos diz dos dois Adão, né, um Adão que falhou, que errou, mas agora Jesus é o segundo Adão, que restaura a humanidade, que restaura todas as coisas. Ali ele é despido, né? E quando Jesus arrancam a roupa de Jesus, sorteiam sua túnica,
dividem suas vestes. É profético aquela palavra. Talvez ali possa estar sendo, a gente poderia entender que é só uma punição da época. Não, é algo profético que está acontecendo. Jesus está sendo despido da veste humana, da veste natural da terra, que foi dado para Adão lá, que deu o próprio Deus, e creio que Jesus estava junto, sacrificou aquele animal que foi gerado da terra para tampar a vergonha do homem. Agora Jesus é despido da veste humana, das vestes naturais da terra, para nos devolver as vestes espirituais. Aquilo que foi perdido no Éden é reconquistado na cruz, na crucificação de Cristo. Então nós, homens de Deus, mulheres de Deus, nós precisamos nesses dias ir para um ambiente de arrependimento, ir para um ambiente onde o Senhor, Ele nos leva ao verdadeiro arrependimento. São dias de trocar as vestes. E Jesus diz assim, em uma das suas palavras, né, no seu evangelho: não se coloca remendo novo em roupa velha. Cristo nunca veio fazer um remendo na humanidade. Irmãos, tudo que o Senhor está fazendo nesses dias não é um remendo na humanidade. Dá uma parada, a igreja volta para o secreto, e secreto não é fuga. O nosso secreto, a nossa vida de intimidade com o Senhor, para que Ele nos levou para uma restauração, não anula a nossa vida de comunidade, não anula a nossa vida no altar do Senhor, né? Nós precisamos sim estar na casa de Deus. Eu creio que essa pandemia, nesse tempo de vestes novas, o Senhor não está colocando um remendo na humanidade. Eu quero que o meu povo ore mais nesse tempo. Eu quero que eles fiquem em casa. Não, Ele não está colocando um remendo. Ele está dando vestes novas. Ele está dando vestes novas, porque remendo novo em roupa velha rasga. Se você achar que é só esse tempo que estamos vivendo, que você precisa estar na intimidade, colocar uma frase na internet, fazer uma live, né? E daqui a pouco tudo volta ao normal. Não, nada vai voltar mais ao normal. As roupas velhas vão ficar, as roupas velhas vão passar. Não tem mais como. Nós não vamos ser mais normais. Até o mundo está dizendo de um novo normal. Então, não se coloca, não se costura remendo novo em roupa velhas. Então, não adianta você ficar fazendo comparação, não adianta você ficar imaginando o que era, como foi, que poderia ser diferente. Não, o Senhor parou a terra para dar vestes novas para o seu povo. Profeticamente, quando Jesus foi arrancada a sua roupa, foi tirada a sua roupa ali, naquele julgamento cruel, para que ele fosse crucificado nu. Quando Jesus, perde suas roupas ali, sorteiam sua túnica, o Senhor estava nos dando vestes espirituais. A veste perdida no Éden, que o próprio Deus sacrificou um animal da terra para tampar a vergonha do homem, agora estava sendo cancelada, para que a veste que Adão e Eva vestiam antes do pecado fosse devolvido para nós, que é uma veste espiritual. Nós precisamos entender isso. Então, se prepare para o novo de Deus. Se prepare para o novo tempo em Deus. Esse tempo em que as incertezas batem na humanidade, nós só precisamos ter uma certeza: o nosso coração precisa estar em Deus, a nossa vida precisa estar em Deus, o nosso coração pertence a Ele, nada pode nos roubar dele, para que quando entrarmos com essas vestes novas, não venhamos nos perder e ter saudade da veste velha. Muitas vezes, a gente tem saudade da roupa velha, porque roupa velha é confortável, roupa velha é gostosa de usar, mas não é isso que o Senhor tem para nós. Então, sacerdotes, homens de Deus, mulheres de Deus, nesses dias, vistam a roupa do arrependimento, a roupa da reflexão, a roupa do perdão. Vistam essa veste. É essa veste que Ele está nos chamando. Como os profetas, eu gosto muito da história do livro de Esther. Muitas vezes a gente percebe assim que tudo está ligado à igreja, e a igreja é a igreja de Cristo mesmo que governa sobre as regiões celestiais. E no livro de Esther acontece um fato muito interessante. Um fato muito interessante.
vamos dizer, o primeiro-ministro do rei Assuero determina que vai matar todos os judeus. Ele fica com raiva de um judeu, de Mordecai, e agora ele planeja a morte de todos os judeus. Quando Mordecai fica sabendo disso, que a sua nação corria risco de morrer ali naquele lugar, que todos poderiam ser mortos, ele veste uma roupa de saco, coloca a sua cabeça na cinza e ele sai chorando, lamentando, orando sobre a cidade. Ele não procura Esther, que era sua sobrinha, sua filha, para pedir clemência pelo seu povo. Mas ele vai primeiro para o trono, ele vai primeiro para Deus. Hoje eu não preciso vestir uma veste de saco para chamar atenção, como alguns líderes religiosos fazem. Mas eu preciso de dentro para fora, porque o que Cristo veio fazer? Jesus veio transformar tudo de dentro para fora. Jesus não vai transformar nada externo na nossa vida se não for transformado primeiro dentro de nós. Então, os homens e mulheres de Deus nesses dias precisam vestir essa veste que Mordecai vestiu e se arrepender. O Senhor quer trazer uma remissão em todos os ambientes da sociedade, na política, na economia, na saúde, na educação. Ele parou tudo. Mas precisam ter homens de arrependimento, homens que não querem construir para si, mas querem ser provedores, abençoadores, homens de governo segundo o coração de Deus, não segundo o seu ego. E assim foi Mordecai. E daí Esther fica sabendo, chama ele, e ele fala de tudo, e ele diz: olha, Esther, Deus te colocou como rainha aí, para que você fosse intercessora do seu povo. Mas se você não fazer, Deus vai nos salvar. Porque ele sabia que um coração arrependido, um coração, como o Salmo 51 diz, Deus não rejeita um coração arrependido, um coração contrito. Davi teve essa experiência. E ele diz para Esther: olha, se você não fizer, Deus vai fazer. E Esther, uma mulher sábia, ousada, corre risco, entra na sala do rei sem autorização. Se o rei não lançasse o cetro em seu favor, ela poderia ser morta segundo a lei. E ela entra e o rei lança o cetro de justiça. O rei está com o cetro nesses dias de justiça, mas precisam de homens de arrependimento. Eu vejo Esther como a igreja nesses dias. Esther representa a igreja que vai na sala do rei interceder pelo seu povo. Não criticar numa rede social, não disputar quem é mais forte, quem é melhor, quem tem razão. Não, a igreja ela é como Esther, vai na sala do rei, o rei é Jesus. E os sacerdotes, os homens de Deus, são Mordecai, que precisam estar com arrependimento no seu coração, pedindo perdão pela sua cidade, pedindo perdão pela sua geração, pedindo perdão pelo seu povo. E a Bíblia diz que a forca que estava preparada para Mordecai, diante daquele homem mau, matou aquele homem. O rei decide que ninguém ia tocar no povo judeu, ninguém ia tocar em Mordecai. O rei lembra que Mordecai foi uma pessoa que ajudou ele no passado, livrou ele da morte. Jesus jamais vai esquecer daquilo que você já viveu pela obra dele, pela casa dele, pelo propósito dele. Jesus jamais vai esquecer. O rei sempre vai lembrar. Nós em unidade como igreja. Então, irmãos, o secreto ele é importante sim. Só que o secreto não pode ser uma fuga de nós vivermos como igreja. Jonas tinha um chamado de ir se expor em Nínive, proclamar o evangelho do arrependimento em Nínive. Ele foi para o secreto, comprou uma passagem do navio, entrou e foi para baixo do navio, um quarto sozinho no secreto. Não era secreto, era fuga, e colocou toda aquela embarcação em risco. O Senhor nos levou sim para o secreto, para a intimidade, mas para nos fortalecer, sairmos desse secreto e sermos uma verdadeira igreja que corre risco e entra na sala do rei e intercede por nações, intercede pela economia, intercede pela saúde, intercede pela educação, intercede pelos aqueles que estão precisando.
Então, que nós tenhamos isso no nosso coração nesses dias. Que a igreja de Cristo se levante nessas vestes. A veste, sabe, que foi perdida na origem, está sendo devolvida. Já foi devolvida na cruz do Calvário, mas agora o Senhor, Ele quer tocar a terra com essa veste. Jesus foi despido, sortearam sua veste. Davi profetizou sobre isso. Davi teve a revelação no tabernáculo, onde Deus se manifestava sobre isso. Olha, Davi fala, Salmo 22, leia lá. Davi fala, sortearam suas vestes, repartiram suas vestes. Davi já estava profetizando que o Cristo seria tirado a sua roupa, a sua veste natural, sua veste humana, sorteariam, zombariam com sua veste, para que fosse devolvida a veste espiritual e celestial da humanidade, dos filhos de Deus. Então, é tempo que nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, vestir uma veste de arrependimento, pedindo perdão dos nossos pecados, pedindo perdão dos pecados da nossa geração, das nossas cidades, e sermos unidos, congregando em fé, unidos na igreja do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Ele continua amando a sua noiva. Sabe, a gente vê muitas pessoas criticando a igreja na internet. A igreja não é um clube social. A igreja é a noiva de Cristo, é a sua amada. A igreja não é um lugar, não é uma loja de conveniência para fazer a vontade de pessoas. A igreja é o lugar do propósito eterno, sendo a noiva do seu amado Cristo Jesus. Então, Ele nos levou sim para o secreto, para nós voltarmos à intimidade com Ele. Mas agora Ele está nos chamando para entrarmos na sala do rei como Esther, correndo risco e intercedendo por uma nação. A Bíblia diz que os judeus não foram mortos, não foram exterminados como era o plano de Ramá. Não foram, sabe? Porque a rainha Esther teve coragem de correr risco e entrar na sala do rei. Havia Mordecai jejuando, intercedendo com vestes de arrependimento. E daí, se você olhar para o contexto, o que Mordecai fez de errado? O que Mordecai fez de errado? Nada. Ele só lutava pelo seu povo. Mas ele se colocou na brecha. Ele não foi achar um culpado na internet. Ele não foi achar um culpado na igreja. Não, ele só se colocou em arrependimento. Ele se colocou nesse lugar. Ele se colocou nesse lugar. Colocou suas vestes de arrependimento, vestes de saco que incomodava, cinza na cabeça. Irmãos, imagina cinza na cabeça, como deve coçar, como deve incomodar, em sentido de humilhação. E saiu pela cidade chorando e intercedendo, dizendo: Senhor, não mate o nosso povo. Há um propósito, o Cristo vai vir deste povo. Eu acredito que Mordecai, eu posso imaginar, tinha a revelação. Até que ele chega em Esther. Agora Esther significa a igreja de Cristo. A igreja que, representada, unida, que não tem medo de correr risco, que não constrói nada para si. Mordecai deixa muito claro, diz assim: Esther, Deus te colocou neste lugar para você interceder pelo seu povo. Não é para você ter um trono e ser maravilhosa, ter fama, ter dinheiro. Não, Deus não te colocou neste lugar para isso. Deus não nos chamou como igreja para fazer vontade de ninguém, para ter fama, para ter sucesso. Deus nos chamou para estar na brecha da intercessão, da manifestação do reino dele, para correr riscos. E nesses dias ele está nos chamando para isso. E Esther entra, e o rei já estava ali, e o cetro de justiça é mirado, e Esther toca no cetro de justiça, e agora ela pode pedir para o rei, ela pode interceder para o rei. Nesses dias, a igreja de Cristo está levantando homens com vestes de arrependimento, que vão transmitir vestes novas, a veste que o Senhor sempre teve para a humanidade, que foi perdida no Éden. Então, seja corajoso nesses dias. Não pare, não desanime, se encoraja, se encoraja, se encoraja, se encoraja. As vestes são de festa. Jesus sempre falou de vestes. Ele diz também, que eu creio que essa festa está chegando, que um homem chamou todo o seu povo para uma grande festa, uma festa de casamento, e todos os convidados da festa estavam ocupados.
Um estava trabalhando, o outro estava cuidando da sua vida, o outro estava fazendo as suas atividades. E ele fica muito triste e revoltado, e ele sai pelo reino, convidando todos os pobres, mendigos, prostitutas, excluídos, improváveis para a festa. E ele pede para servir o banquete. E na hora que ele vai servir o banquete, ele vê que uma pessoa não estava com veste apropriada. E daí aquela pessoa é arrancada do banquete. Vamos lá, vamos para o espírito profético. Ele convidou os pobres, os mendigos, as prostitutas. Como que se exige uma roupa nova dessas pessoas? Esse homem é Jesus. E quando ele convidou, ele passou convidando. Aqueles que eram para ser, o rejeitaram. Mais de 2000 anos e tem muita gente rejeitando Jesus. Tem gente pregando sobre ele e rejeitando ele. Mas na grande festa não é a minha veste humana, natural. É a veste conquistada na cruz do Calvário, quando ele foi despido. Ali nós vamos ter uma veste espiritual para o grande banquete. Então a minha palavra nessa noite: se encoraje nesses dias. Seja a igreja que Cristo quer que você seja. Seja. Participe da igreja. Viva a igreja de Cristo. Não faça do teu secreto, não faça da tua casa uma fuga. Não. Todo casal que vive bem, ele tem seu momento de intimidade. Mas a vida dele no dia a dia é muito maior do que o seu tempo de intimidade. A intimidade é uma celebração, o secreto é uma celebração. Em Deus, o secreto é um encorajamento, mas ele não pode ser uma fuga. Que nesses dias venhamos colocar essas vestes. Se é necessário, vestes de arrependimento, que nós venhamos colocar. Mas pelo amor de Deus, não me queira colocar remendo novo em roupa velha. Pelo amor de Deus, não faça isso. Porque vai ser pior. A roupa velha vai ficar pior do que já era. Amém? Que o Espírito Santo te guarde nesses dias. Que o Espírito Santo te leve a entender essa palavra. Que o Espírito da profecia venha trazer revelações profundas ao teu espírito. Não viva do que você acha. Viva do que Ele quer revelar nesses dias. Não faça do teu secreto, não faça da tua casa um lugar de fuga. A igreja é como Esther. Nesses dias ela precisa correr risco. A igreja é como Esther. Precisa adentrar a sala do trono para interceder pelas nações, para interceder pelo Brasil, para interceder por todos aqueles que estão precisando. Nós não temos braços de alcançar todos os necessitados, mas nós temos o Rei dos Reis que pode alcançar diante da nossa intercessão. Amém? Quero orar com você que está assistindo. Que o Espírito Santo, aonde você estiver, te pegue por dentro. Que o Espírito Santo venha confirmar e testificar esse tempo de vestes novas para você. Que você não tenha medo de usar as vestes de arrependimento. Que você não tenha medo de ser como Mordecai, sair pela cidade chorando, com vestes que incomodam, com a cabeça de cinza espiritualmente dizendo, Senhor, não fui eu que pequei, mas perdão. Não permita que o povo brasileiro seja destruído por uma praga, passe fome, miséria. Não permita, Senhor, que a Ásia, não permita que a África, não permita que a Europa, não permita, Senhor. Não permita, para que o teu plano seja desenvolvido nas nações. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu oro, meu Pai, em seu nome, que o teu Espírito Santo venha tocar, Senhor, todos os corações que vão assistir ou já assistir esse vídeo, Senhor. Que se levante mesmo uma geração de Mordecai, Pai amado, homens que saem, Senhor,
vestido com vestes espirituais de arrependimento, Senhor. Em humilhação, Senhor, pedindo perdão pela uma nação, não procurando culpados, Senhor, mas se colocando em um lugar, Deus amado, pedindo perdão e se arrependendo daquilo que precisa ser, Senhor, arrependido nesses dias. Pai, eu oro que a igreja de Cristo se una, Senhor, para um propósito, Senhor, de correr risco nesses dias mesmo, de adentrar a sala do trono, interceder pelas nações, interceder por todos, Pai, não só pelos crentes, não só pela igreja evangélica, não, Senhor, nós queremos interceder por todos, que os muçulmanos sejam alcançados, que os católicos sejam alcançados, Pai amado, que, Senhor, os espíritas, que os budistas, Senhor, que nesses dias nós sejamos intercessores da terra, Pai, que todos estejam debaixo da Tua glória e da Tua graça, Senhor. O Teu amor lança fora todo medo, aonde o Teu amor e a Tua unção entra, todo jugo é quebrado, Senhor. Então nós intercedemos pelas nações, Senhor, intercedemos por Israel, intercedemos por Jerusalém, Senhor, intercedemos pelo Brasil, Pai, eu coloco o Campo Mourão nas Suas mãos, Peabiru, Araruna, Iretama, Senhor, eu coloco Cambé, Senhor, ali onde, Pai amado, o Duda, um pastor amigo, está exercendo o seu sacerdócio, Londrina, Maringá, Senhor, Umuarama, Paranavaí, Senhor, toca as cidades do Paraná, Curitiba, Senhor, toca o Paraná com Tua glória, Senhor, que o Paraná seja uma igreja, Senhor, como Esther, uma igreja corajosa que entra na sala do trono e entende que não foi chamada para ter fama, não foi chamada para ter dinheiro, mas foi chamada, Senhor, para entrar na sala do rei e interceder, Senhor, em nome de Jesus, que nesses dias nós não venhamos, Pai, negociar o propósito, Senhor, negociar, Senhor, o chamado, que nós não venhamos, Senhor, que possamos, Pai, sermos mesmo como o tio de Esther, Pai amado, ser como Mordecai, Senhor, se arrepender por uma nação, para que livre ela da morte, para que livre ela da praga, para que livre ela de todo mal, Senhor. Que sejamos, Pai, uma igreja unida como Esther, Senhor, Pai, que entra na sala do rei e intercede por todos, Pai, que não se alegra, Senhor, com a morte do ímpio, que não se alegra, Senhor, com a derrota, Deus, daqueles que não Te conheceram ainda, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro para todos aqueles que estão trabalhando, Pai, na saúde, Senhor, os médicos, enfermeiros, secretários, homens de governo que precisam tomar decisões, Pai, que a Tua justiça seja nesses dias na vida deles, que o Senhor livre de todo mal, Senhor, livre de tudo aquilo que não vem do Senhor, Pai querido. Guarda, Senhor, todos os profissionais da saúde, zeladores, porteiros, maqueiros, enfermeiros, auxiliares, médicos. Sim, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Guarda todas as famílias, guarda as nossas crianças, Senhor. Eu intercedo pelo Anthony, Senhor. Toca o Anthony, Senhor, agora, pela Tua glória naquele hospital. Eu intercedo pelo todos que estão esperando por uma vaga de UTI, ou que estão na UTI, Senhor. Tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia, Jesus. Sim, Senhor, que em Seu nome, Senhor, nossa cidade seja tocada. Pai, que o vírus pare na nossa região, Senhor. E que nenhuma vida mais seja ceifada por esse vírus, Pai. Em nome de Jesus, porque sabemos que o autor da vida é o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amados? Que essa palavra se faça verdade na tua vida. E só para encerrar, quando Esther chega na sala do trono, o rei estende o cetro de justiça, ela toca no cetro, então agora ela pode falar com o rei. Mas o rei fala primeiro. O rei diz para Esther: o que você me pedir, Esther, eu te dou até metade do meu reino. E Esther, ela não pede para ela. Ela não pede metade do reino, ela não pede riquezas, ela não pede poder. Ela não pede sucesso. Ela intercede pelo seu povo. Amém? A igreja de Cristo nesses dias não tem que se preocupar com sucesso, com dinheiro, com poder, com fama. A igreja de Cristo nesses dias
ela precisa estar na sala do Rei, intercedendo pelo Brasil, pelo Paraná, pelo Nordeste, por São Paulo, pelo Rio de Janeiro, pelos países, pela Ásia, pela África, pela Europa. Amém? Que estejamos sábios nesses dias. Vamos vestir vestes de arrependimento, porque daqui uns dias vai passar tudo isso. Um novo tempo vai chegar para a volta dele, e nós vamos estar vestidos com as vestes espirituais, roupa nova para a estação que ele está preparando para nós. Amém? Que Deus te abençoe. A gente vai se encontrar aí agora, voltando aí depois desses dias. Amém, pastora Ana. Um abraço, um beijo para o pastor Duda, família sacerdotal, o governo dessa cidade, né, espiritualmente, nas regiões celestiais, está sobre essa família sacerdotal, chamada Comunidade Vinde. Amém? Deus abençoe, fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo. Eduardo, Mato Grosso é de Jesus, meu filho, você foi com propósito para esse estado. Nós declaramos cura no estado do Mato Grosso, em nome de Jesus. Declaramos cura sobre o estado de São Paulo, em nome de Jesus. Declaramos o Rio de Janeiro livre da corrupção, sarado no sangue de Jesus. Nós declaramos uma libertação no estado e profetizamos o Rio de Janeiro. Profetizamos o norte, o nordeste do Brasil tocado pela glória de Deus. Profetizamos o sul do Brasil, o Alegrete com o nosso filho ali, Oséias, e toda a região do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tocado pela glória de Deus. Que o Senhor faça um rebuliço em Brasília, no Distrito Federal. Que o juízo de Deus e a justiça venha sobre os poderes de todos aqueles que estão se aproveitando dessa situação, matando vidas. Em nome de Jesus, profetizamos sobre todos os estados brasileiros, sobre todas as cidades do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, em nome de Jesus. Deus abençoe. Fica na paz. Shalom.